Amém. A paz seja convosco. Mais uma vez quero pedir que você esteja orando para que o nosso irmão Alice ele consiga consertar o celular dele, porque o Android dele não desperta, entendeu? Acho que a gente acha que é alguma obra maligna, então nos está orando. Agora sim, a piada, né? A paz seja convosco. Amém. Ele está no meio de nós. Amém. Glórias a Deus por isso. Estamos meditando na certeza da salvação. Dentro do primeiro... Dá uma encostadinha na porta, Luiz, por favor. Dentro do primeiro módulo, nós fizemos uma introdução sobre a importância da certeza da salvação. Até semana passada nós falamos sobre os pressupostos que nós temos que ter, coisas que nós temos que entender para que a certeza da salvação seja algo real em nossas vidas. Falei da importância desse estudo. Não sei se alguém fez ou não fez, mas eu acho importante você saber se você é salvo ou não é salvo, ter essa certeza. E nós temos deixado gravado lá os cultos para que você possa estar aprendendo. E hoje nós vamos iniciar dentro da certeza da salvação, essa certeza à luz das Escrituras. O que a palavra de Deus ele diz a respeito da certeza na salvação. Toda a nossa confissão de fé, naquilo que nós acreditamos, elas estão baseadas na confissão de fé de Westminster. O que é a confissão de fé de Westminster? Ao longo dos anos, a igreja ela tem definido coisas como verdadeiras ou não, questionamentos que são feitos, básicos dentro da nossa teologia. As pessoas elas se reúnem e elas vão estudar e vão discutir teologicamente quais são as respostas. Nós já trabalhamos há uns 8 anos atrás, mais ou menos, a respeito da teologia da confissão de fé de Westminster, em que trata de temas importantes. E lá, aqueles homens que são homens de Deus, eles estudam e tomam algumas decisões a partir das Escrituras Sagradas. Primeira certeza à luz das Escrituras. Existe também, além de uma verdadeira, sempre nós temos que entender que existe uma falsa. Tudo que tem uma expressão teológica que fala que é dualismo, ou seja, branco, preto, bem, mal, a gente tem que tomar cuidado com isso, mas a gente sempre tem que entender que quando nós pensamos no verdadeiro, sempre se levanta o falso, em qualquer aspecto, em comércio, em produtos. Eu estava vendo, não lembro que produto que era, na internet, e aí o preço normal era 10, o cara estava vendendo por 1, e você acha que você está fazendo um bom negócio, na verdade você está comprando uma coisa que é falha, é falsa, e você simplesmente quer se enganar em relação a isso. Às vezes eu ouço a seguinte pergunta: fulano de tal era crente, fiel a Jesus. Você deve ter ouvido isso muitas vezes. Fulano de tal era um crente fiel a Jesus, participava de todas as atividades da igreja, era uma pessoa consagrada, mas de repente se desviou, foi para o mundo e se perdeu. Como é que explica isso? Essa pessoa continua salva apesar disso? Será que a pessoa já era salva? Nós temos uma máxima dentro do cristianismo, que é que se você está dentro da igreja e você foi batizado e você fez uma confissão de fé em algum momento da sua vida, está tudo certo. E não está tudo certo. A vida cristã, ela é uma caminhada que ela tem um começo, um meio e um fim. E o mais importante não é o começo, o mais importante não é o meio, mas o mais importante é o fim. Porque o fim, ele vai definir se você é um filho de Deus ou se você não é. Muitas pessoas, e nós já meditamos em Mateus, muitas pessoas elas vão ficar naquele dia de julgamento diante do Senhor, escandalizadas por não serem pessoas que são aprovadas diante dele. Mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro, eu fui no culto, fui na dominical, estava frio, eu me batizei, eu era evangelista, eu era do louvor, eu era pastor, e o Senhor fala: nunca vos conheci. Isso é algo que tem que gerar no coração das pessoas temor, não é medo. O cristão não tem medo. O amor de Deus afasta o medo, mas nós temos que ter temor. Da mesma maneira que nós temos um zelo extremo em relação às decisões que nós tomamos na nossa vida, ou pelo menos deveríamos ter. Quando nós falamos em vida eterna, nós temos que ter a certeza que nós estamos no caminho certo.
Quando você compra um carro, você abre um negócio, você até mesmo estabelece um relacionamento, você tem a oportunidade de recomeçar. Mas na vida eterna, não. O grande problema nesse caso é a mentalidade de conversão que nós adquirimos com uma teologia chamada arminiana. Ou seja, que você participa da salvação. Quando você acredita que você participa da salvação, tudo pode acontecer. Eu posso estar bem com Jesus hoje. Amanhã eu não estou. Essa semana, perguntei para uma pessoa, por que você não participou da oração? Ah, porque eu não estava bem. Eu falei, mas tem bem, tem estar bem. Quando que nós estamos bem? Estava ouvindo uma música ontem com a Rosângela na rádio, e o pessoal falando assim, ela é bipolar, ela é bipolar, ela é bipolar. Eu falei, mas quem não é? Quem, em sã consciência, você olha e fala assim, a pessoa está bem todos os dias, todos os momentos. Nunca, não existe isso. O próprio Cristo, eu não estou falando que Cristo era bipolar, mas o próprio Cristo, ele teve elevações de humor e quedas no humor. De acordo com essa teologia, a salvação era obtida por uma decisão manifestada pela pessoa por meio de um gesto. Assim ele introduzia a ideia do apelo. Entenda que apelo não é algo bíblico. Porque como é que você apela por uma coisa? É como se você estivesse desesperado por uma coisa. Eu apelo por alguma coisa que eu estou desesperado. Não, mas esse apelo ele tem que partir de você. E o apelo parte do pastor. Eu apelo que o André venha aqui. Apelo, ele aparece mais ou menos por volta de 1800, 1900. Não sei te dizer a data correta. Mas é algo novo. O cristianismo e mesmo a teologia, a Constituição judaica, ela sempre nasceu de algo que vem do teu coração, imposto por Deus para fora. E aí a pessoa, ela vai lá e convida quem quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Faz o apelo. Coloca aquela musiquinha de fundo, quem bem perto quer estar, se lembra de não sei quem que morreu, e aí a pessoa ela vem à frente e ela acha que está tudo certo, e não está. Porque ela vai ter que ter uma conversão genuína. Ela vai ter que ter um chamado da parte de Deus que convença o coração dela de tal maneira que ela comece a abandonar o pecado. Não abandona tudo, mas ela começa um processo. Essa máxima de que eu tenho autoridade para fazer alguma coisa, eu não tenho autoridade para fazer nada. A autoridade toda vem de Deus e talvez isso choque você. Porque como eu vim através de um apelo, mas eu vim me converter muito tempo depois. Eu estava na igreja, ali porque meu pai me levava, minha mãe me levava, minha tia me convidava, e se isso não parte do teu coração, isso é falso. Mas as pessoas, elas ficam enganadas, porque simplesmente o pastor com a mão dele, que é imunda, a minha mão é imunda, pecadora, coloca a mão sobre a sua cabeça e está tudo certo. Não está tudo certo. O apelo, ele não faz parte das Escrituras Sagradas. A tua confissão de fé, sim. Você dizer sim ao Senhor é algo que faz parte da confissão de fé. Esse homem, Charles Finney, que é um grande evangelista, um homem de Deus, ele introduziu essa condição para tentar, de alguma maneira, convencer emocionalmente que as pessoas elas tinham que vir a Cristo. E alguns vinham e ficavam, outros vinham e iam embora. Se você levantasse a mão, você estava salvo. E quando eu vejo cruzadas na África, milhões de pessoas, você olha assim, aquele mar de pessoas, e o cara grita lá, você aceita Jesus? E o povo aceita e fala assim, mais de 1 milhão de pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Será que converteram mesmo? Será que se você voltar um mês depois, essa pessoa é convertida? Aí eu assisto com a Rosângela O Pesadelo na Cozinha, com o Jacan. E aí a gente assiste, a gente se diverte com aquele programa. E depois eles mostram, um mês depois. Depois de um mês, essa pessoa está salva. Ela continua convertida? Ela continua num processo de mudança ou não? E aí a gente encontra pessoas como essa que a gente está falando. Poxa, a pessoa estava na igreja. É uma pessoa que trabalhava. Gente, eu já falei para vocês, quando eu comecei o meu cristianismo, eu cheguei a ter 7 ministérios. E esses 7 ministérios era porque eu queria, de alguma maneira, estar ali fazendo parte. Eu estava passando por um momento de dificuldade, de dor. Aquela luta, aquele desejo de estar na casa do Senhor era nada mais do que uma emoção. E eu vim me converter bem depois. Talvez isso seja verdade na sua vida.
O que acontece nesse tipo de apelo é que a salvação passa a ser uma decisão da vontade da pessoa. João capítulo 3, versos 5, 6 e 7. João capítulo 3. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire dizer, importa-vos nascer de novo. Nascer de novo não tem a ver com apelo. Nascer de novo tem a ver com mudança de coração. Em você olhar para as situações que antes para você eram normais e comuns e você fala assim, agora isso não é comum para mim. Se eu era uma pessoa que vivia na pornografia, eu começo a me incomodar com aquilo. Se eu era uma pessoa que me encontrava nos bares e eu me incomodo com isso, eu começo a ter alguma coisa. Não é porque as pessoas estão falando, não é porque alguém vai se sentir mal, é porque eu estou incomodado. Eu começo a perceber que dentro de mim tem algo tão limpo e tão puro que eu não posso contaminar. Não é assim que a gente toma cuidado, porque você tem uma roupa branquinha ou uma roupa nova, você evita sujar, pegar alguma coisa. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, a Rosângela olha para mim e fala assim, você vai fazer isso aí com essa roupa? Tira essa camisa, coloca outra. A gente tem zelo com as coisas que a gente tem. E quando a gente pensa na salvação, o pensamento é o mesmo. Você tem o próprio Deus habitando dentro do seu coração. Como que eu vou me conviver com essas imundícias novamente? Observe, há uma obra que se opera em nós, que não é resultado da nossa vontade, mas da ação de Deus sobre nós. João 3:8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você tem algo diferente. Eu lembro muito bem essa condição desse chamado, em que em algum momento da minha vida cristã, eu ouvi algo que eu já tinha ouvido muitas vezes e que naquele momento aquilo fez sentido, obrigado, sentido para mim. Foi algo que nunca mais saiu, nunca mudou. Eu continuo tendo meus altos e baixos, mas cada vez mais eu evoluo. Então, em momentos de dificuldade, eu passo lutas como você passa, eu não me desespero. Porque eu sei em quem tenho crido. E não é simplesmente citar um versículo, eu sei em quem eu creio, em quem eu creio. E quando você tem essa certeza em quem você crê, as coisas elas ficam diferentes. Você sabe que a resolução do problema ela vai vir. A palavra de Deus fala que o mal vem por um caminho e volta por 7. Ou seja, sai correndo. Ou a pessoa do mundo não tem essa certeza. Ela não tem essa esperança, porque ela continua confiando que é a própria fé dela que fez com que ela aceitasse a Cristo. É o Espírito que opera e faz nascer o Filho de Deus redimido, e não a vontade pessoal por si mesma. Eu respondo a esse chamado de Deus com a fé salvadora pela graça de Deus, e não porque eu fui no monte, ou porque eu li a Bíblia, ou porque o pastor ele deu uma palavra ali que me convenceu. Você tem que entender que isso é extremamente importante. Não vai definir se você é ou não salvo, mas vai mudar suas atitudes diante de problemas e dificuldades. É por causa disso que o primeiro parágrafo da Confissão de Fé de Westminster diz: ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se de uma forma vã, com falsas esperanças e carnal presunção, de se acharem no favor de Deus em estado de salvação, essa esperança ela vai perecer. Não fazem parte. Eu estou lendo com mais vigor as Escrituras, e eu já li, comecei de novo a Bíblia, já estou na metade, e eu estou lendo uma parte lá que é de Esdras e Neemias, em que eles voltam do cativeiro babilônico, e aí algumas pessoas que estão lá, que não são do povo de Israel, falam assim: deixa a gente ajudar a construir a casa de Deus. Ele fala: de jeito nenhum, essa obra é nossa. Eles ficaram bravos. As pessoas elas querem construir essa obra dentro do cristianismo, mas eles não fazem parte. E se você não faz parte, você vê que a coisa não prospera mesmo dentro do cristianismo.
Este parágrafo da confissão de fé nos alerta para o fato de que existem pessoas que experimentavam algum tipo de fé e deixaram-se iludir pela mesma, achando tratar-se de uma fé salvífica. E nós temos vários tipos de fé. Nós temos a fé na telecena. Nós temos a fé sei lá, no jogo do bicho. Você pode ter fé em um monte de coisa, mas a fé salvífica, ela é específica, que procede de Deus. Eu tenho fé que esse negócio vai para frente. Eu tenho fé que esse casamento ele vai durar até a morte dos cônjuges. Eu tenho fé, mas a fé salvífica é algo diferente, é algo que procede do Senhor. As pessoas naturais, não convertidas, têm um tipo de fé natural que é fruto da sua confiança em algo. Por isso que essas campanhas que existem, elas geram tantas pessoas. Pega uma pessoa que está com uma dificuldade de uma enfermidade grave, um problema de causa na justiça, qualquer coisa que seja. E o pastor ele faz campanha das 7 semanas de qualquer coisa. Olha, você vem aqui, você ora que Deus ele vai te conceder. Aí você vai lá, faz os 7 semanas e Deus te concede. Ou a circunstância acontece em seu favor. Você associa o quê? A sua vitória com a confissão. E aí você continua fazendo o que jogadores fazem. Eu estou perdendo, eu começo a ganhar, então eu vou dobrar, eu vou recuperar o que eu estou perdendo. E você começa a investir, o dobro ou nada, o dobro ou nada, o dobro ou nada. Aí o que acontece, uma hora dá errado. Aí o que você faz? Você se desespera. Tem um amigo meu, em que ele está passando, ele trabalha com investimentos altos. Ele trabalha na casa de 10, 20, 30 milhões. E ele me ligou, desesperado. Paulo, eu fiz isso, fiz aquilo outro. E, tá dando errado. O cara estava desesperando. Por que ele estava desesperado? Porque a decisão dele foi uma decisão humana. Se ele tivesse a certeza de que Deus estava no negócio, não tinha desespero. É como enterro e velório. Quando você vê uma pessoa perdendo as estribeiras diante do ente querido falecido, tenha dúvidas da sua salvação. Porque quando a pessoa está diante de um morto e ela não tem, ou o morto não tem a fé em Cristo, ou você não tem, há o desespero. Porque você olha para aquela pessoa e fala assim, eu nunca mais vou vê-la. Inclusive eu dei um ultimato para o Alice, que vale para os outros meus queridos, em especial os meninos. Eu estou cansado de fazer velório esse semestre. Então vamos parar de gravar vídeo enquanto dirige? Vamos parar com essa besteira? Tá? Vamos fazer isso combinado? Mas tudo bem? Vamos meditar? Vamos parar? Porque, as pessoas elas são salvas e elas ficam agindo como meninos, como crianças. Fazendo videozinho de painel, videozinho de estrada. Se você está com um cônjuge ou está com alguém do teu lado, dá o celular e fala, pode filmar para mim? Beleza, ótimo. Mas não faça isso. Porque você pode incorrer num acidente, você pode morrer, você vai gerar tristeza para um monte de gente e vai gerar um problema para um monte de gente. Então, por favor, pare com isso. Chamei a atenção do Alice semana passada. Falei para ele, olha Alice, para com isso. Não entendeu? Para com esse negócio. Estou cansado de fazer velório. Já fiz um outro essa semana e é cansativo isso. Realmente é bem desgastante. Mas voltando aqui. As pessoas naturais não convertidas têm um tipo de fé natural, fruto da sua confiança em algo. Mas essa confiança precisa de algo visível, palpável para se projetar. Por que que o catolicismo romano ele avançou tanto desde a igreja primitiva até a Idade Média? Porque eles apresentavam o quê? Imagens. Por que que quando Moisés ele subiu lá no monte lá para pegar as tábuas dos 10 mandamentos, que estava na presença do Senhor, aquelas que foram apenas 30 dias sem Moisés, eles precisaram de bezerros para poder adorar alguma coisa. Tem locais no mundo que se você passar e você for numa igreja católica, você vai ver facilmente isso, o pé do santo está sem tinta. Ou a imagem, qualquer que seja, está sem tinta. Estava vendo uma série que mostrava lá um cachorro lá, não tinha nada a ver, mas as pessoas incutiram que aquele cachorro, você passava no pé dele, ele dava uma bênção para você. E aí você fica nessa enquanto você está recebendo. Esta fé falsa, ela não gera nada. Gera apenas uma fé superficial que não leva a absolutamente nada. No caso da fé, a mesma não é palpável. A fé, essa fé que ele está querendo mostrar.
No caso da fé, a mesma não é palpável, visível. Assim, o homem natural projeta sua fé em si mesmo, naquilo que pode e quer acreditar. Nós falamos em 1 ou 2 cultos atrás, à noite, se não me engano, a respeito das divindades. Quando nós olhamos as outras religiões, o que elas fazem? Elas pegam uma força da natureza, e a gente meditou sobre essa condição do que Freud diz. Ele diz que o ser humano cria essa divindade porque ele está focando em alguma coisa. Então, se ele está precisando de chuva, o que ele faz? Ele vai lá e coloca aquela divindade da chuva com um nome qualquer, e aí ela pega, adora aquela divindade para receber o seu benefício. E é assim que ele age. E todas as divindades, elas são assim. E isso começou lá no catolicismo romano, lá no início, em que haviam todas as divindades romanas dentro dessa linha, Deus da chuva, da fertilidade, Deus do sol, Deus de tudo. Quando aparece o cristianismo, eles pegam e fundem essas duas religiões, e aí o que acontece é que, em vez de você adorar uma entidade tal, você adora o que é a entidade chamada santo tal, São João, São Pedro, São Paulo. É isso que eles fizeram. E as pessoas, elas fazem isso até inclusive em relação a denominações da igreja. Em que eu começo a acreditar que a mão do pastor Paulo é que cura. Ou a igreja cristã semente de vida é que cura. E as pessoas, elas vendem essa ideia nas igrejas e colocam: vem que aqui você é curado. Vem aqui que você é salvo. Vem aqui que você vai passar por isso e você vai ser liberto disso. E as pessoas acreditam. Criam verdadeiros ídolos. E a fé delas está em situações e não na fé no Senhor realmente. Por isso, esta fé não pode salvar, a menos que as pessoas experimentem um novo nascimento. Uma experiência que o faça romper consigo mesmo para projetá-lo em Cristo. Hoje estava ouvindo o Glorify com a Rosângela falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam na Babilônia, cativeiro, e um filho do cão lá convenceu Nabucodonosor a construir uma estátua e falar: vocês têm que adorar essa estátua. E aí, quando chegava em determinados períodos do dia, eles tocavam sons. Isso acontece no Oriente Médio, dentro de regiões muçulmanas. Há alto-falantes em que eles tocam uma corneta. É a hora de separar tudo e você se ajoelhar diante de Alá. Vai você não fazer isso. E eles tinham esse contexto lá na Babilônia também. E aí as pessoas que eram contra os judeus foram lá para o rei e falaram assim: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estão se ajoelhando, adorando a estátua, nem os deuses que a gente adora. E o rei chamou, você conhece essa passagem? O rei chama eles e fala assim: olha, eu estou sabendo que vocês não fazem isso. E eles eram pessoas importantes dentro do governo ali, eles tinham funções. Agora eu vou dar mais uma chance para você. Eu vou fazer tocar a harpa, o não sei o que, a corneta, não sei o que, e vocês vão adorar. E ele fala assim: não vamos adorar. E ele olha para o rei e fala assim: rei, o nosso Deus, ele pode nos salvar da fornalha ardente. Mas se ele não salvar, nós vamos continuar não ajoelhando. Esse é o tipo de fé salvadora e verdadeira. Independente da situação que você está passando, você crê. Pessoas que só creem quando estão com o dinheiro lá em cima, tudo certinho, tudo beleza, essa fé é falsa. Ela é uma fé que oscila de tal maneira que ela se perde. Esta fé não pode salvá-lo a menos que se experimente o novo nascimento. Isso porque o Espírito Santo faz. O que o Espírito Santo faz? Ele nos tira da nossa confiança pessoal. Na verdade, ele desmonta todo o nosso sentimento de confiança pessoal e nos faz olhar para Cristo, olhar para o Calvário, e nos faz compreender que ali estávamos sendo punidos e pelo sangue do Cordeiro nós somos reconciliados. Se a pessoa não entender que ela está doente, ela não procura o médico. E Deus, ele faz isso com maestria. Você se apoia em situações, você se apoia na loja, você se apoia no investimento, você se apoia nisso, se apoia naquilo, você crê que realmente está tudo certo. Deus fala: você está se apoiando nisso? Deixa eu tirar para ver o que acontece. Eu já contei essa história para vocês algumas vezes. Eu tinha no meu coração a minha tia como nossa mantenedora, e ela era. E Deus um dia falou para mim: se você continuar confiando nela como sendo a sua provedora, eu tiro. E eu comecei a mudar minha oração. Hoje, quando eu oro, por exemplo, pela provisão que eu recebo da igreja, eu falo: Senhor, obrigado por o Senhor utilizar
a igreja é semente de vida, e as pessoas que entendem o conceito de dízimos e ofertas para me abençoar. Mas eu não agradeço porque a Vânia depositou o Nicolas ou porque a Aisa fez. Não, de jeito nenhum. Eu agradeço ao Senhor. E a gente tem que mudar esse padrão de confiança, não no ser humano. Porque se a gente ficar confiando no ser humano, o que acontece? A gente vê tanto lulistas como bolsonaristas. Os caras, eles entendem que o governo, o Brasil, ele só vai para frente se tal entrar ou se tal entrar. E eu não estou defendendo nenhum nem outro, mas eles estão colocando a fé em quem? No homem. Lá nos Estados Unidos, criaram a estátua, que nem de Nabucodonosor, criaram uma estátua para o Trump. E tem uma igreja que está lá cultuando o Trump. Porque eles acreditam, não, ele não é uma divindade, mas ele é o nosso Salvador. Eles estão colocando a confiança em quem? Essa fé é falsa. Isso não é uma mera decisão intelectual, aceitar a Cristo. É uma experiência de renovação da nossa mente. Não é uma mera confiança pessoal. É um sentimento de incapacidade pessoal e necessidade de um Salvador. Assim não é o aceitamento da vontade que nos salva, mas a experiência do novo nascimento. Então, se a pessoa não entender que a salvação dela está alicerçada na graça de Deus, ela vai achar que é ela que está decidindo. Eu oro por vocês, eu já falei, eu oro realmente que vocês sejam prósperos. Sempre que eu oro por vocês, eu oro pelo casal, começo pelo cabeça, e aí eu oro. Então eu oro primeiramente, por que nem a Vânia e o André. Eu começo a orar tal, para que haja saúde, para que haja comunhão. Primeiro, comunhão com o Senhor, oração, leitura da palavra. Essa é a minha oração. Ó, que a família do André, Vânia, Gabriel, eles tenham comunhão com o Senhor, leitura da palavra, oração, para que haja saúde. Aí eu oro, Senhor, abençoa o André na empresa dele de transporte, abençoa a Café com Flores. Eu quero que você seja próspero. Eu me alegro que você seja próspero, mas a sua fé não pode ser alicerçada nisso. Porque senão, quando acontecer algo de errado, a sua fé ela some. Aí você entra em desespero. Pessoas me ligam e falam, pastor, eu estou no fundo do poço. Foi o que aconteceu. Morreu um ente querido, seu próximo, morreu um pai, a mãe, um filho, morreu alguém, aconteceu alguma coisa, um acidente grave. Não, eu não consigo pagar o meu boleto. Esse é o fim do poço. Nós temos uma ideia do fundo do poço que ela passa longe do que é a condição mundial, em que o cara não tem um grão de milho para comer. E a gente olha e fala, está no fundo do poço. Outro dia eu peguei uma pessoa falando isso, um rapaz, e eu falei assim, como é o fundo do poço? Meu, dei uma descascada nele, comecei a conversar falando maduramente, espiritualmente, e aquela pessoa começou a se enxergar, ele ficou com vergonha e falou, pastor, me perdoa. Me perdoa. Falei, a nossa fé ela não pode ser baseada na situação, porque as situações elas sobem e descem. O Bitcoin, ele sobe e desce. A inflação sobe e desce. O preço da flor, ela sobe e desce. Então, se você confiar nisso, a sua fé ela fica oscilando. E nós temos que confiar naquele que é a rocha. Independente se a rosa ela está R$1 ou ela está R$10, eu tenho que crer que Deus ele é o meu provedor. Ele é o meu sustentador. E aí a minha fé ela se fortalece, ela fica uma fé forte. O que caracteriza esse novo nascimento? Essencialmente, a mudança da disposição da tua vontade. O que é um novo nascimento? A tua vontade muda. Você começa a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Antes, amávamos o mundo e tudo que havia no mundo. Nascidos de Deus, passamos a amar a Deus e a sua lei, pois é na sua lei que encontramos a sua vontade expressa. Não é que não é gostoso você fazer uma viagem. Não é que não é gostoso você ir para um restaurante legal. Não é que é isso, mas isso não é o que move você. Então, se você consegue fazer essas coisas, ótimo. E se não consegue, ótimo também. É tão interessante essas coisas, porque eu tenho realmente o desejo de fazer viagens para outros locais legais. Desde o começo, quando eu conheci a Aisa, soube do negócio, do desejo dela ir para Paris. E espero que você consiga ir. Mas se você não for, você vai se desesperar? Agora eu não quero mais essa vida? Mas as pessoas elas vivem assim.
Se eu não alcançar esse patamar, eu não vivo. E Deus olha e fala assim, pois é aí que você não vai alcançar. É aí que eu tiro para você mostrar, para você entender que você não é absolutamente nada. É a figura de Jó, diante daquela situação destrutiva, em que ele fala assim, eu conhecia Deus de ouvir falar. E agora é diferente. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Quem diz amar a Deus e rejeita a sua lei, de fato não ama, mas permanece nas trevas. Quem diz amar a Deus, mas continua amando as coisas do mundo, baladas, prostituição, músicas pecaminosas, de fato não conheceu a luz de Cristo. Quem diz amar a Deus, ele continua escravo do pecado, de fato não conhece a Cristo, não nasceu de novo. É uma questão de análise pessoal. O que te prende? O que realmente move o seu coração? Se você tiver entre estar diante do Senhor e diante de qualquer outra coisa, você opta por o quê? Eu mudei minha frequência de leitura, já falei para vocês, e eu estou lendo segunda a sábado, 15 de manhã, 15 à tarde, 15 à noite, 15 de manhã, tarde à noite. Eu não tenho falhado, já tem acho que mais de um mês. Hoje de manhã eu acordei e o domingo eu não leio. Até porque a gente tem todas as atividades da igreja, eu entendo que a proximidade do Senhor acaba sendo maior. Mas eu acordei com necessidade, com desejo de ler a palavra. Eu fiquei olhando e falei, por que eu não vou ler, né? Isso é mudança, é novo nascimento. Você não querer ler, não sentir falta da leitura, algo tem errado no seu coração. Aqueles que um dia estiveram na igreja, participaram ativamente, se mostraram dedicados, consagrados e caíram, não voltando mais para o Senhor, de fato, não nasceram de novo. Poxa, mas aquele pastor, aquele missionário, a gente vê isso tanto em pessoas grandes. Homens e mulheres de Deus que estavam lá na crista da onda e as pessoas eram chamadas para pregar e tudo mais, daqui a pouco essa pessoa sumiu. Cadê fulano? Cadê Beltrano? A gente tem um caso interessante no triste, né? De um grande pregador, e aí ele era uma pessoa que na década de 70, 80, ele estava em alta, e aí aquele homem, ele caiu por adultério, sumiu. Depois o cara inventa uma seita, não sei das quantas lá, que ele diz que é cristianismo, em que ele desfala tudo que ele já tinha ensinado. Nunca foi nascido de novo. Nunca foi. Tem um pastor do bigode e sem bigode. Você deve saber quem é. Ele tinha um discurso duro, forte. Aquele homem, ele movia multidões dentro da doutrina bíblica. Hoje, tudo pode. É um cara que adora gritar. Como se a elevação do tom de voz dele mudasse alguma coisa. Ele grita tanto que ele até baba pelos lados. E sobe no carro de som, e tem canal, e fala... O que muda na vida das pessoas? Nada. O que essa pessoa é? Será que ela é convertida? Mesmo estando diante de... Pô, pastor Paulo, quem é você? Sua igreja já tem nem 40 pessoas, o cara tem um ministério de 10, 20 mil pessoas. Quem é você? Eu falei assim, eu sou um humilde servo de Deus. Eu estou muito bem em continuar sendo um humilde servo de Deus enquanto eu for servo de Deus. Se Deus ele multiplicar, amém. Se ele não multiplicar, amém. Aqueles que estiveram na igreja, participaram ativamente, se mostraram dedicados e não estão juntos do Senhor porque caíram, na verdade, eles devem ter tido uma fé falsa e eles nunca se converteram. Essa fé que essas pessoas expressam não era uma fé produzida pelo Espírito de Deus, que leva o ser humano à regeneração. Consequentemente, essas pessoas em algum tempo viram sua fé desfalecer ou ser desmascarada. Eu tinha uma vida muito pregressa, muita pornografia, era um sentimento muito ruim, mas quando eu conheci a Rosângela, as coisas mudaram. E aí o que aconteceu não foi porque eu casei com ela, é porque o Senhor, ele convenceu o meu coração a olhar para ela como a única mulher da minha vida. Então, quando o cara canta lá, por você, como é que é lá? Eu tomaria banho gelado no inverno, lá, aquele negócio lá, para mim isso é uma coisa natural. Porque para mim isso aí é uma coisa que procede, não é uma coisa que vai mudar. Se a pessoa está mais velha, se está mais com ruga ou sem ruga. Para mim, a minha esposa, ela continua sendo a mulher da minha vida. E hoje eu não acordei cedo, fiquei orando, aí ela me perguntou, você não levantou?
Eu falei, não, eu preferi ficar hoje aqui, agarrado com a mulher da minha vida que Deus me deu. Fiquei lá, abraçado com ela, aquele friozinho de conchinha. E foi um tempo de adoração ao Senhor da mesma maneira. E essa confiança não é algo que vem de status, de recurso, vem de um convencimento do coração. É por causa da possibilidade da decepção religiosa que o Novo Testamento nos adverte sobre crentes superficiais. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. São pessoas que tinham uma fé falsa. Pessoas que tiveram uma confissão de fé. Olha a Heloísa lá, tá? André. Há pessoas que tinham uma confissão. Gente, eu encontro tanta gente desse tipo. Igrejas grandes têm muito disso. A pessoa é só um número. Então, se você falta, não faz diferença. Eu sei que está faltando o Alice, a Ingrid, o Pedro, a Júlia, o Carlos, a Chayane, o Kaique, o Cauã, a Diene, está faltando a Rayane, está faltando a Isabela, está faltando Moisés. Na igreja grande isso não existe. E aí as pessoas, elas se levantam dentro dos ministérios, somem, não faz diferença nenhuma. Porque é facilmente substituído. Essa fé é uma fé falsa. Nós temos que ter a fé verdadeira. Esse texto que nós lemos, que o Felipe leu, aponta para duas marcas que não podem nos fazer confundir a verdadeira fé, que salva da falsa fé, produzida pelo coração humano que conduz à perdição. A primeira marca é a falsa piedade. As pessoas que têm uma falsa fé também têm uma falsa piedade. Observe que, segundo Jesus, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Talvez você não esteja familiarizado com essa expressão, mas no mundo do povo de Israel, naquela região lá, quando se desejava enfatizar algo, se usava o recurso da repetição, a questão do amém, amém. Senhor, Senhor. Se está falando sobre uma coisa que é importante e que é urgente, que precisa se atentar. Quando Deus, ele coloca o sonho no coração de Faraó, e ele tem aquele sonho das espigas de milho, que tem as espigas de milho boas, depois as espigas de milho más, que vão lá e comem as boas, e aí elas continuam más. As vacas magras e a vaca gorda. A magra vai lá e come a gorda e continua magra. Ele está mostrando assim, olha, Daniel fala, o sonho é o mesmo. Deus está mostrando a urgência. Senhor, Senhor, Ele está trazendo exatamente essa condição. É uma condição que mostra, isso é importante. No dia do juízo, muitas pessoas se chegarão a Cristo mascarados de uma falsa piedade, enfatizando o senhorio de Jesus sobre as suas vidas, sem tudo o conhecerem de fato. Diante dos homens, eles eram muito piedosos, mas totalmente longe do reino de Deus. Falsa piedade. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu estou, olha, como a minha família, Gente, eu vi muito já isso. Tinha um casal numa igreja que eu congreguei logo no começo, que eu já falei para vocês, a mulher, ela era baixinha, assim, eu nem posso falar baixinha com 1,00 e tal, porque o pessoal vai falar, pô, eu sou baixinha, mas era mais baixa que eu. E aquela senhora tinha aquele cabelo armado, assim, de laquê, pintado de lilás, assim. E ela entrava, parecia que ela era um anjo. Mas será que era mesmo? O homem, o marido dela, um homem alto, alemão, e ele entrava, o terno parecia que o cara tinha vindo a pé da casa dele, porque nem sentou para amassar o terno. E você olhava e falava assim, parece que a santidade está entrando na igreja. Mas será que isso realmente reflete uma verdadeira fé, um verdadeiro coração diante do Senhor?
A segunda marca se vê no apelo que fazem uso de dons, não apelo da salvação, apelo no uso de dons. São pessoas que no nome de Jesus profetizaram, expeliram demônios, fizeram milagres. Eles fizeram isso. Eram pessoas que levanta, ela levantava. A mão está mirrada, estica. Pessoas que olharam para uma pessoa que estava cega e falaram para ela enxergar, ela enxergou. É isso que ele está falando. Essas pessoas, elas tinham dons, fizeram milagres. Todavia, estavam perdidos, não conheciam de fato Jesus. Conheciam o seu poder, não a sua graça. Tem uma passagem interessante que mostra uma época em que havia muitas manifestações demoníacas. E aí um cara vai lá e fala assim: em nome do Jesus que Paulo prega, eu repreendo vocês, demônios. E aí o demônio olha para ele e fala assim: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. O que é isso? É exatamente essa fé, e ele achar que ele pode invocar um Deus que ele não serve. Ele não crê naquele Deus. Ele é um Deus que talvez esteja numa estátua, talvez é um Deus que esteja numa parede, mas ela não está dentro do coração da pessoa. Esses homens conheciam o seu poder, mas não a sua graça. A fé salvífica não se confunde com o uso de dons espirituais. Na verdade, os dons são apenas ferramentas que nos capacitam a servir a Deus no mundo e na igreja, mas nada tem a ver com a nossa salvação. Se você for na África, e eu nunca fui na África, Deus talvez me permita, mas a gente vê relatos de pessoas que eles levitam. Então a pessoa está em pé assim, ela começa a sair do chão e vai voando. Como é que o cara consegue isso? Força demoníaca, não tem nada a ver com a salvação divina do Senhor. Então, quando a gente olha, por exemplo, a condição do Egito, quando o Arão joga o cajado no chão, ela vira cobra. E aí os caras com as artes mágicas fazem virar cobra também. Eles copiam. Ele fez virar sangue, o cara fez virar também. Até que chega um momento que fala: opa, isso aí é dedo de Deus. Isso eu não consigo reproduzir. Mas até chegar nesse ponto, quantas pessoas se perderam? Em que elas confiaram apenas, porque confiou no cajado, confiou na cura aqui, no bem-estar daquele jeito. A pessoa, ela perverte a fé dela, achando que ela está salva e ela não está salva. Quantas pessoas elas estão perdidas nesse tipo de pensamento e sentimento? Vamos para o nosso intervalo. Retornando, falando ainda dessa segunda marca, falando um pouquinho mais sobre a marca daquele que é uma pessoa falsa, que crê falsamente. Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos, agradecemos pela tua graça e teu amor. Queremos pedir, Pai querido, a tua luz, a tua graça, a tua direção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.